Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu sou a Ju Freire, aqui do canal Mística Flor. Se você não conhece o meu canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre todos os processos que a cartomancia pode trazer para você, como ascensão, como empoderamento, como autoconhecimento. Então fica comigo nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho. Começando a jogar cartas agora, se você está começando no seu processo cartomântico agora, a primeira dica que eu dou para você é estude. Quanto mais você estudar, mais você vai conhecer, e quanto mais você conhecer, mais você vai se libertar de crenças, padrões e de tudo que limita a sua potencialidade no crescimento. Como eu falei anteriormente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o processo de transformação que a cartomancia consegue fazer nas nossas vidas. Sejamos nós consulentes, sejamos nós cartomantes. Esses dias eu estava pensando em tudo que eu vivi como cartomante profissional, em todas as portas que se abriram, em toda forma de ascensão financeira, emocional, psicológica, espiritual que as cartas trouxeram para minha vida. Todo o empoderamento, toda a força, toda a autoafirmação. Acho que eu já comentei em algum vídeo por aqui com vocês, né, que nesses meus estudos e nessas minhas andanças, uma vez lendo um livro de Ney Naif, e eu não me lembro agora em qual livro ele fala isso, mas ele fala que a jornada cartomântica, ela é uma jornada de autoconhecimento, sobretudo de autoconhecimento. Então, para nós cartomantes, quanto mais nós estudamos, né, quanto mais nós mergulhamos nesse processo do conhecer a simbologia das cartas, do entender as conexões que as cartas têm umas com as outras, com o mundo, com o universo, com os símbolos coletivos, com os símbolos que a gente vê na rua do nosso cotidiano, presente na nossa vida, mais nós vamos nos conhecendo, mais nós vamos entendendo quem nós somos, os processos que precisamos trabalhar em nós, os processos que precisamos melhorar em nós, né? Quando a gente fala sobre, eu fiz um jogo e o jogo da minha cliente era muito pra mim, porque ressoou com o meu momento de vida, trouxe muita coisa que eu entendi que também era mensagem pra mim, porque eu tava vivendo aquilo. E aí, nesse inteirinho, a gente tem duas questões, né? A primeira delas, a questão é de você acabar atraindo a mesma energia que ressoa com você nesse momento, então aquilo vai reverberar na mesa, aquilo vai reverberar ali de uma forma, assim, eu diria até muito viva, né? Porque parece realmente que tá falando com a gente, mas o jogo não é seu, o jogo é do cliente, e aí a gente precisa também separar isso. Mas que dentro desse processo de busca, a gente começa a entender processos, a gente começa a perceber questões, e essas questões dão liberdade para a gente trabalhar as nossas próprias questões, para a gente trabalhar os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos fantasmas, os nossos monstrinhos, para a gente aprender a impor os limites, para a gente buscar ajuda quando é necessário. E eu quis fazer esse vídeo hoje, por quê? Dentro do meu processo cartomântico, e a gente tá aqui sempre falando do significado das cartas, do que a carta representa, do que a carta traz, de como você pode ser um bom cartomante, aprender a jogar, dos métodos, né? A gente tá sempre falando de coisas muito técnicas, mas às vezes a gente não conversa tanto sobre as questões emocionais, sobre as questões psicológicas, sobre as questões espirituais que a cartomancia traz para a nossa vida. E aí, fazendo uma análise da minha vida cartomântica como cartomante profissional ao longo desses anos, eu transformei muita coisa da minha forma de atuar. Eu mudei muita coisa no meu atendimento, eu mudei muita coisa em mim, eu cresci muito. Eu evoluí muito, quanto mais eu estudei, quanto mais eu me aprofundei, não que eu não estude ainda, porque a gente vive uma eterna constante de busca pelo conhecimento, de entendimento, mas quanto mais eu busquei estudar, mais eu fui libertando, né? Libertando coisas de mim, tendo compreensões, entendendo, atuando como cartomante, sendo consulente muitas vezes, porque, né, a gente também gosta de jogar uma cartinha, então a gente também precisa. Então, como eu falei, um dos processos foi essa mudança, né, da forma como eu atuo, de respeitar o outro, mas não respeitar o outro, vamos respeitar o outro porque ele é diferente, não, de respeitar mesmo porque cada um traz o que tem, cada um traz a forma que vê o mundo, cada um é carregado de crenças, de dogmas.
Então eu acho que isso eu amadureci muito em relação a essa questão. Não que eu não julgue algumas coisas que eu não acho, que eu pense não ser ético em relação à forma de trabalhar profissionalmente, porque o nosso trabalho é profissão, então querendo ou não, a gente também tem esse olhar de, poxa, o colega tá agindo de uma forma que não é muito legal. Mas essa questão foi bem importante para entender que cada cartomante atua de uma forma. E outra questão importante, o empoderamento, a aceitação, a segurança de ser quem se é. A gente às vezes está nesse mundo olhando pra gente e falando assim, eu sou assim, eu sou assado, eu vivo isso, eu sou desse jeito, mas a gente não tem noção do impacto que é você ter as suas qualidades ressaltadas, que é você ter um melhoramento ressaltado. O melhoramento que eu falo, né, de ser boazinha, mas o melhoramento de ter compreensão dos seus processos, de buscar ajuda. O baralho me trouxe a oportunidade de buscar ajuda terapêutica. Eu demorei para começar a terapia, eu comecei terapia esse mês, então eu acho importante também falar isso com vocês. Porque o baralho ele trouxe uma visão muito ampla para minha vida, da minha vida, dos meus resgates, daquilo que eu precisava resolver, dos BOs que eu precisava resolver. E assim é com os consulentes de vocês, né? Assim, a minha forma de trabalhar é com os meus consulentes, de elucidar as questões, de colocar aquilo que ele precisa entender que está acontecendo na vida dele, para que ele possa trabalhar, para que ele possa refletir, para que ele possa tomar as decisões, trazendo orientação do baralho, trazendo aconselhamento do baralho, trazendo as tendências, né? A divinação, sim, com as energias. Então, quando eu falava lá atrás, e isso é uma coisa que eu acho interessante ver os vídeos, que eu falo, cara, eu devia apagar isso, e eu falo, não, peraí, isso faz parte de quem eu sou. O processo de adivinhar, de divinação. A gente fala de um processo como se fosse uma coisa nossa, mas de adivinhar o futuro, falar sobre o futuro. Obviamente a gente sabe subentendidamente que a gente não está adivinhando o futuro, porque a gente está fazendo uma leitura oracular, tem um material de leitura, tem uma base ali para você fazer as suas análises, né? Com as cartas, com a energia, com a espiritualidade, com a intuição e com tudo mais que ajuda e auxilia a gente na hora de interpretar as cartas. É claro que a carta de interpretação é leitura, é conhecimento do que o símbolo representa para o mundo da cartomancia, para você, o que ele é, o que ele não é, como ele fala com você, como ele não fala, mas de entender que sim, a gente fala sobre o futuro, que sim, a gente traz mensagens, a gente traz tendências, a gente traz situações que muitas vezes vão acontecer porque tá lá nas cartas, tá escrito. Né? E mas é uma coincidência? Pode ser obra do acaso, né? Não tem uma ciência que explique o porquê que aquilo acontece, a gente vê na carta e acontece. Então, isso foi importante para eu amadurecer também esse meu pensamento. E, gente, nada como ter mais de 30 anos, né? Também para pensar. Então, quando eu comecei, eu tava por aqui, eu tinha 20 e poucos anos, e a sensação que eu tenho é que eu entrei na pandemia com 25, que não foi 25, mas a sensação que eu tenho, que eu entrei na pandemia com meus 25 aninhos e já saí com 30 anos da pandemia, com 31, 32, né? Vou fazer 33 esse ano. Então, foram muitos anos de entendimento, de estudo, de análise, para entender a cartomancia hoje como um processo individual, pessoal, e que ninguém pode tirar de você e que ninguém deve falar como você tem que fazer. A gente está aqui para orientar, para direcionar, e isso foi tão importante, essa reflexão de, cara, quem sou eu para dizer como o outro tem que jogar? Quem sou eu para dizer como o outro tem que atuar com as cartas? Simplesmente, no contexto profissional, sim, falar sobre ética, sobre responsabilidade, sobre respeito, né? Sobre profissão, sobre entender que é uma CB, que tem uma CBO para o nosso trabalho, que é reconhecido, que não é crime, mas que já foi considerado crime, né, contravenção, mas que hoje não é. Então cada um é livre para atuar, né? Como cada professor tem a sua dinâmica, né? E aí falando da minha profissão como professora, cada professor tem a sua forma de ensinar, tem a sua didática, tem a sua, mesmo que vou ensinar o mesmo conteúdo, mas vai ter o seu jeito, vai ser extrovertido, vai cantar, vai brincar, não vai ser sério, vai ser metódico, enfim, independente de como esse profissional vai atuar, isso é o processo individual dele. Então, isso foi mais uma coisa importante que a cartomancia trouxe para minha vida.
Outra coisa importante foi o empoderamento, de muitas vezes, em muitas situações, em muitos lugares, eu era, sabe, tolhida pra não falar alguma coisa, isso socialmente falando, né? Pra não, ai, mas não sei o quê. Ai, mas, gente, eu falo o que eu penso, né? E óbvio, sem ferir o outro, sem machucar, sem ser sincericida. Isso foi uma coisa que eu aprendi também com a cartomancia, porque às vezes eu falava o que eu pensava e muitas vezes feria as pessoas, e aí a gente sabe que, né, o outro às vezes não tá bem, tem os processos dele e ter empatia às vezes é necessário. Mas esse empoderamento que trouxe pra mim foi empoderamento pessoal, financeiro, né? Empoderamento mesmo. De tipo, poxa, eu trabalho, eu tenho a minha profissão como professora, eu atuo em escola, eu amo o que eu faço, tenho ali uma base já sólida, mas a cartomancia, ela me trouxe, eu não vou chamar de extra, porque não é um extra, porque eu atuo com cartomancia e com a forma pedagógica, né? E sendo professora também, com magistério. Mas a cartomancia, ela me trouxe um empoderamento financeiro para além, né? Da forma como do que eu já tinha, da forma como eu vivi. Então, o empoderamento do poder de compra, do poder de autocuidado, do poder de se sentir mais bonita, de cuidar de si, de cuidar da casa, de trazer coisas para casa, de cuidar do meu filho, de não dependência exclusiva, né, de liberdade mesmo financeira. Então, isso foi um outro ponto muito importante para mim, porque a cartomancia trouxe para mim algo que me trouxe a liberdade de ser, de estar nesse mundo, a liberdade de viver nesse mundo, a liberdade de ser mulher nesse mundo, sendo quem eu sou, né? Então eu acho que esse foi mais um ponto importante que a cartomancia me trouxe. Outro ponto muito importante que a cartomancia me trouxe foram as amizades, né? As pessoas. Eu conheci muitas pessoas, algumas delas eu guardo numa caixinha, num coração, porque são pessoas que têm uma visão de mundo muito semelhante à minha, são pessoas que têm uma visão ideológica muito semelhante à minha. E que trazem isso para o seu trabalho com a cartomancia, né? Eu posso citar vários nomes aqui. Eu tenho a Dani Freitas, que é, assim, uma pessoa que eu acompanho o trabalho, que eu gosto muito, muito, muito. Tenho o Alex Lepletier, que eu também tô sempre falando dele aqui, que é uma pessoa, assim, que traz reflexões importantes, atuais, sociais, né? De estar nesse mundo na sua multiplicidade de formas, respeitando as individualidades, as diferenças, a igualdade, falando para um público coletivo, mas trazendo um olhar para as minorias, para os marginalizados, né, para as pessoas que sofrem homofobia, para as pessoas que sofrem preconceito. Então, foi outro ponto muito importante. A cartomancia me trouxe uma imersão nas questões sociais que estão no entorno, não só falando no sentido econômico, político, né, porque nós somos seres políticos e inevitavelmente a gente vai estar falando sobre política em algum momento, falando sobre alguma coisa, né, não partidária, mas enfim, a gente vai estar sempre comentando alguma coisa, mas desse entendimento do que é ser humano, do que é ter os seus direitos preservados, garantidos, porque tá lá na Constituição Federal, né? O Estado de Direito é uma Constituição que é feita para todos e que não exclui, né? Que fala, olha, é isso, porque é para A, é para B, é para C, que tá ali. Não é cumprida, infelizmente a gente sabe que, né, que as coisas não acontecem para todo mundo, mas tá ali. Então, quando a gente estuda cartomancia, a gente também começa a entender quem são esses todos, né? Porque quem são os nossos todos que nós atendemos? Quem são as pessoas? Quem são os nossos clientes? Para que público eu tô falando? Como que eu tô trabalhando as questões que eu preciso trabalhar em questão de racismo, em questão de preconceito, em questão de homofobia, em questão de machismo, né? Como o feminismo está para mim dentro da minha
vida, dentro do meu universo, como que isso chega para as mulheres que eu atendo. Elas vivem isso, elas podem viver isso, quais são os privilégios que estão dentro disso tudo. Então, são processos que você também começa a refletir quando você começa a estudar a cartomancia, você sai da caixinha. Então, essas pessoas trazem esses olhares. A Tânia, né? A Tânia, que escrevemos livros juntas, que super me apoiou desde o início. Tânia, que apoia pessoas, que está engajada na causa animal, né? Que é uma pessoa que tem um coração, acho que do nosso mercado e das pessoas que eu conheço, a Tânia é uma pessoa com maior coração, né? Que passa uma verdade muito inteira, uma pessoa que passa uma profundidade em quem é, né? E não é, gente, é isso mesmo, ela é assim mesmo. Então a gente vai conhecendo pessoas que cada vez mais vão ressoando com a gente, com o nosso trabalho, né? Então é muito interessante essa abertura que a cartomancia traz. As minhas clientes, que algumas acabam virando amigas, clientes que a gente tem muitas trocas, clientes mulheres que estavam com a vida toda virada e por meio das cartas começam a se empoderar, começam a mudar, começam a transformar, e num outro atendimento eu olho e acontece um monte de coisa e a gente comemora junto, a gente chora junto, a gente fica feliz juntas. Então, são processos que a gente vai vivendo e que vai ganhando, né, de pessoas que vão agregando, pessoas que vão virando amigas, alunas que vão virando amigas, porque, gente, eu não consigo ser aquela pessoa que vai falar assim, ai, eu vou fazer o meu atendimento aqui, vou entregar isso, é só isso, acabou, beijo, tchau, passei um floral, indiquei um cristal, indiquei um banho, indiquei um negócio, a pessoa vai, tchau e benção. Sim, o atendimento é assim, porque esse é o processo do atendimento, mas existem pessoas que a gente acaba tendo uma afinidade, acaba tendo conversa, acaba se encontrando depois, acaba tomando café, acaba virando amiga. E isso a cartomancia faz com a gente, conhecer mulheres incríveis. Mulheres que, por meio das cartas, assim como eu, tiram seu sustento, sustentam suas famílias, sustentam seus filhos, criaram seus filhos, né? Assumiram um papel no mundo e da sua vida de empoderamento. Então, tudo que a cartomancia traz pra gente, nos nossos processos, vai muito além da leitura oracular, vai muito além da adivinhação, vai muito além dos processos de autoconhecimento. São muitas coisas, muitos processos. Reflexões importantes, né, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente não quer. Então eu acho que você que está começando nesse processo, o que eu posso falar para você nesse vídeo é para você não ter pressa, para você caminhar conforme a sua música toca, para você pensar no processo cartomântico como algo que vai te desenvolver, que vai te empoderar, que vai te dar autonomia, que vai colocar na sua vida muitas possibilidades de aprendizagem, muitas possibilidades de liberdades, né? Coisas que você vai experimentar que a cartomancia propicia. E então não tenha pressa, né, de acelerar tudo. Vá no seu tempo, vá no seu momento, estude, conheça, no nosso caso, né? No meu caso eu atuo com baralho cigano, mas eu estudo tarô e agora eu comecei a estudar o baralho de entidades, que tem ganhado meu coração. E aí outro ponto bom de falar sobre o campo espiritual, como a cartomancia é um portal, como a cartomancia é uma linha de autoconhecimento para o conhecimento espiritual, né? Porque a gente começa a estudar, de repente a gente se vê imersa aprendendo sobre uma nova coisa, depois a gente tá em outro ponto, depois em outro ponto. Então, os caminhos possíveis que a cartomancia traz pra gente de entender mesmo como a espiritualidade é pra gente, quais são as nossas potências espirituais, quais são as nossas aprendizagens para o momento, né? O que a gente quer aprender, o que a gente precisa aprender, o que a gente vai passar, o que a gente precisa passar, né? A Fraternidade Branca traz um saber que, inclusive, hoje eu já coloquei, já foi pauta, né, de carta do dia, que a gente precisa pedir sabedoria, discernimento para lidar com aquilo que a gente não consegue, com aquilo que a gente não pode, com aquilo que a gente não pode mudar, com aquilo que a gente não transmuta. Então a cartomancia, ela também é essa sabedoria, a cartomancia também é esse discernimento possível, né, para entender o que você tá vivendo. Olha, é isso, você não vai poder mudar isso.
mas você pode reagir de forma diferente, você pode lidar de forma diferente. Você pode seguir por esse caminho aqui para você vivenciar esse processo por um outro viés, por um outro olhar. Então isso é muito importante. Então não tenha pressa do seu processo, estude, se abra ao conhecimento, não deixem que falem que você não pode fazer algo, não deixem que falem que você deve seguir uma linha, não deixem que falem que é isso, isso e isso. Eu mesma, quando comecei a estudar, e em alguns vídeos eu falo sobre isso, isso é um outro processo que eu também fui mudando ao longo da minha trajetória cartomântica, de escolha uma escola para atuar. Sim, mas esse escolher, para mim, hoje, com o entendimento que eu tenho, ele vai por um escolher de entendimento, de conhecimento. Então, conheça as escolas. Saiba que existe uma escola europeia e que na Europa esses significados têm variações para cada região. Conheça isso, isso é importante. E aí eu tô falando aqui de cartomancia, mas eu vou falar com um olhar voltado para o baralho cigano, que é o meu objeto de compreensão, né? Escola brasileira, eu falo sobre duas vertentes que temos aqui na escola brasileira. A gente tem a escola iniciática, que é a escola de Kátia Bastos, a escola que traz o olhar para a espiritualidade, que vem dentro do terreiro, que traz a conexão com os orixás, com essa espiritualidade sagrada, né, que está dentro dos terreiros. E a gente tem uma escola terapêutica, embora a gente tenha questões sobre o que é terapia, sobre o baralho não ser terapia, sobre a cartomancia não ser terapia, mas ser terapêutica, sobre a gente não ter capacidade de agir como terapeuta, porque nem sempre a gente vai ter formação para isso. São muitos debates e eu adoro os questionamentos que o Alex Lepletir traz sobre isso, né, que é pra gente pensar, pra trazer um incômodo, pra gente refletir, né, pra gente falar, caramba, será? E é isso? E por que que não é? E eu acho isso muito interessante. Então eu vejo a cartomancia hoje com esses olhares, né, a gente tem a escola tradicional, que ela vem dessa base europeia, que é da onde o baralho foi criado ali, naquele inteirinho social, em que você tinha uma sociedade que vivia de uma forma, com seus valores de uma forma. E ali você tem as suas variações, né? A alemã, a francesa, você tem a inglesa, você tem as variações de como as cartas são vistas, das formas de fazer a leitura. E aqui no Brasil, né, você tem a terapêutica, que a gente tem aí a Tânia Durão trazendo esse olhar terapêutico para as cartas, holístico para as cartas. Então você tem ali 3 caminhos possíveis que, na minha visão, no meu ponto de vista, são 3 caminhos convergentes e não divergentes. São 3 caminhos que em algum momento vão, fazer assim, andar de mãozinhas dadas. Então, por isso é importante conhecer, por isso é importante estudar, por isso é importante você ter esse entendimento. Então, a minha dica para você que tá aqui, chegando no canal agora, que tá começando, eu sei que o meu canal tá um pouco parado, né? É projeto continuar no canal, às vezes me falta pauta, às vezes eu não quero gravar, e aí eu comecei a terapia, gente, então tudo vai melhorar, tudo vai fluir muito mais agora, espero eu, mas trazendo esse olhar para vocês. Então, de você tá começando agora, não se preocupe com o certo com o errado, se preocupe com o conhecimento, a fazer analogias das cartas, a conectar as cartas ao seu cotidiano, a entender como a carta fala com você. Carta do dia, sempre a carta mais pedida, a carta que eu sempre falo. Faça a carta do dia, porque a carta do dia ela vai falar como vai ser seu dia, ela vai trazer insights, ela vai trazer uma mensagem, ela vai trazer uma reflexão importante. Você analisa ela ao longo do dia, no final do dia você analisa também, você vai ver o que você viveu, que faz sentido, que não faz, que foi, que não foi, e você vai entender como essa carta fala com você. A única forma de entender como a carta fala com você é jogando. E não necessariamente jogando pro outro, jogando pra você, tirando a carta todo dia pra você saber como é essa energia atuante. Então, você que tá começando, faça isso, né? Jogue todo dia pra você, conheça as cartas, estude e se abra, né, ao processo cartomante como um processo individual, pessoal, de autoconhecimento, de autoanálise, né, de eu vou jogar para os outros, isso vai virar profissão, sim, mas quando eu estudar, quando eu estiver fazendo as minhas buscas,
quando eu estiver fazendo as minhas pesquisas, quando eu estiver vivenciando cada carta, eu estarei vivenciando processos importantes para mim, processos importantes para minha evolução. E nada chega na vida da gente por acaso. Então, como eu falei do caminho espiritual, o caminho espiritual por meio do baralho, isso já foi tema de algumas palestras que eu já dei na Mystic Fé e em outros locais, é porque realmente, de fato, o baralho é um caminho. O baralho é um processo iniciático. Muitas coisas que eu sonho, por exemplo, baralho de entidades, né? Eu já sonhei com uma das pombas-giras que estão aqui na minha egrégora, né? Eu não sou religiosa ainda, né? Não tô em nenhum centro, eu vou conhecendo, vou buscando, vou entendendo os meus caminhos. Amo a Umbanda, tenho estudado sobre o Candomblé, sobre outras vertentes, estudado sobre fraternidade branca, sobre muitas coisas, porque eu me considero muito mais espiritualista, porque eu gosto de estudar sobre muita coisa. Mas eu tive um sonho, eu recebi mensagem no sonho e eu comecei o estudo. Então, o baralho também é uma forma desse desenvolvimento, né? Às vezes seu processo espiritual, e aí é outra pauta, às vezes o seu processo espiritual ainda não é dentro do terreiro, é caminhando devagar, é conhecendo, para você não ter preconceito, para você se liberar daquilo que você não conhece, para você tirar as suas crenças sobre determinada coisa, né? O medo, a insegurança. Então, o baralho, ele é um caminho possível e é mais uma coisa que eu trouxe com o baralho. Então, fechando aqui pra vocês esse vídeo para não ficar muito longo, e é um bate-papo que eu queria ter com vocês, né? É um vídeo realmente para falar sobre essas coisas que o baralho me trouxe, sobre as coisas e para trazer uma reflexão mesmo de como isso pode agregar na sua vida, de como o baralho pode ser libertador para você. Então, se você tá passando uma situação difícil, mulheres que estão com relacionamentos tóxicos, que tem medo de sair da relação, que tem medo de não dar certo, que tem medo de não ter trabalho, o baralho é um trabalho que vai colocar comida na sua mesa, que vai te trazer empoderamento, que vai pagar suas contas e que vai fazer você se sentir segura, que vai te trazer segurança, vai te trazer felicidade, vai trazer liberdade financeira pra você. Então, quanto mais ético você é, quanto mais responsável você é, quanto mais comprometido você é, quanto mais você acredita, quanto mais você entrega o seu melhor, mais o universo, mais as respostas positivas vão vir por meio dos seus clientes, por meio das pessoas que vão te indicando. Algumas pessoas não vão ressoar com o seu trabalho e tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente diz, mas muitas pessoas vão se afinizar com o seu trabalho, muitas pessoas chegarão para você, eu tenho certeza. Então, você que está começando, não tenha medo do seu processo, abrace o seu processo, encare como um processo de autoconhecimento, esteja aberto a receber e só vá sem medo, se entregue e fique por aqui no canal para aprender, para compartilhar, para colocar os saberes e deixe aqui nos comentários também dicas de novos vídeos que vocês querem ver por aqui. Eu desejo para vocês uma excelente semana, um grande beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!